Mas olha, o ARI, né? Aquele ARI que permitiu, né? Que o Paulo Rogério, inclusive, foi um dos mentores, né? A fazer com que o Supremo Tribunal entendesse, né? Que o protetor auricular não protege, né, o suficiente, vamos dizer assim, com eficácia, a ponto de eliminar o direito de aposentadoria especial, né, do trabalhador. Então, se estiver acima do limite de tolerância... Não... Independente do uso Independente. do EPI... E tem muita gente que confunde isso, né? O Supremo Tribunal, ou o Paulo Rogério, ou quem defende o engenheiro que defende isso, ele é contra usar o EPI. Não, muito pelo contrário. O EPI tem que ser usado e que seja cada vez mais eficiente. Sim. Que seja, que a tecnologia evolua, mas enquanto não se provar que o EPI é eficaz, né, o trabalhador não pode perder o direito da aposentadoria especial. Sabe por quê, Wesley? Isso que eu vou te falar, Sérgio, é científico. É científico. Tem muitos colegas nossos que falam assim, mas a empresa faz o teste audiométrico. Como é o nome daquele programa? Programa de proteção auditiva. Programa de proteção auditiva. Aí a gente vai lá... Não. Programa de conservação auditiva. Programa de conservação auditiva. A gente vai lá no exame e não tem problema auditivo nenhum. Não temos problema auditivo. Então está provado que o EPI é eficaz. Não é isso. Aí eu pergunto assim, quantos dedos foram decepados? Faz sentido a minha pergunta? Ou não faz? Não afetou a audição, mas eu pergunto, quantos dedos foram decepados? Ouvindo assim não faz sentido, não. Porque não está tendo nexo, não parece, né? Parece, né, que não faz nexo, mas é total. E isso é científico. O ruído, mesmo estando abaixo do limite de tolerância, ele afeta o nosso sistema nervoso. Afeta e muito o nosso sistema nervoso. Isso já é pesquisa científica. Não há o que discutir. Porque também não é só a perda auditiva, né? Não é só a perda auditiva. Ele vai causar estresse, vai causar insônia, aí vai dar taquicardia, aí vai dar pressão alta e o cara ainda vai ficar broxa. Por isso, continua do show. Mas, então, a questão da eficácia. Tem como atestar a eficácia do EPI? O senhor entende assim, não, é possível atestar, mas sim, de qual maneira? É possível, mas é muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Vou te explicar por quê. Aí eu vou voltar na Constituição de 1988. Tu lembra que eu disse ainda há pouco que eu sou um engenheiro de segurança do meio ambiente de trabalho, que o Wesley é um técnico de segurança do meio ambiente de trabalho. Então a eficácia não é mais do EPI. A eficácia é do meio ambiente de trabalho. É do meio ambiente do trabalho. Então nós temos que ter controle de todo o meio ambiente, não só do Até EPI. Porque o EPI é a última causa. Né? É uma das barreiras. O EPI é uma das barreiras. Nós falamos agora, ainda há pouco, você falou comigo, por que não se diminui o tempo de exposição do trabalhador? Em vez dele trabalhar 8 horas, aí vai que ele tire todo dia o cara arranque o protetor fora da hora, mas se ele trabalhar em vez de 8 horas, se ele trabalhar 6 horas, né, é uma outra proteção. Sim. E aí vem uma outra pergunta. Toda barreira que existe no meio ambiente, onde o EPI é uma delas, é isso que todo mundo tem que entender, todos os prevencionistas têm que entender isso, né? O EPI é uma das barreiras. E as demais barreiras? Tempo de exposição é uma barreira. Manutenção das correias transportadoras ou de qualquer máquina. Manutenção das correias transportadoras ou de qualquer máquina, repito. Se não tiver plano de manutenção, como é que você vai garantir que o ruído da correia hoje é o mesmo de amanhã? Exato. Não é. Cadê o plano de manutenção? Cadê a planta baixa? Cadê o fluxograma de processo? Como é que você vai garantir que o EPI é eficaz se você não tem planta baixa, não tem diagrama de processo, não tem plano de manutenção de nada? E os parafusos não podem afrouxar? Parafuso frouxo faz barulho? Faz. Então, cadê a eficácia? Não existe eficácia. Até mesmo quando você não existe eficácia. Está fazendo as avaliações ambientais também, né? Ainda que você faça por exemplo, Petrobras fica às vezes 1 ano fazendo avaliação ambiental, né? Fazendo várias amostragens, etc. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade da maioria das empresas.
você vai testar que aquela amostra daquele dia ali representa os 365 dias Pois é. de trabalho do Aí vem a outra pergunta: qual o tempo de validade de um LTCAT? Então, a legislação ela não coloca um tempo, porém ela diz que se houver mudança naquele Os processos ou layout de trabalho. etc., né, você deve Atualizar. atualizar ali Só que assim, Isso ocorre diariamente. Diariamente. Toda empresa passa por mudança. Vai atualizar diariamente o LTCAT? Tu acha que a Receita Federal vai ver uma empresa lá com LTCAT numa indústria, 2 anos o mesmo LTCAT? Possível. Ivan, da forma não, que e o você mundo tá consegue tão comprovar isso fácil, né? Que o mundo tá tão a tecnológico. máquina muda também, a muda máquina tá tudo. mais antiga. Exatamente. A substituição do ser humano por máquina não passa 4 meses sem uma alteração. E outra coisa que, para comprovar a eficácia, tem uma pergunta básica. E eu não aprendi essa com o Paulo Rogério, não. Isso eu sei há muito tempo. Eu também, quando era da Telebrás, eu trabalhei muito também com pesquisa, sabe? Junto com a Unicamp. Então tem muita coisa assim da ciência, né, que ainda fica na memória. Quando a gente fala em eficácia, você tem que identificar na planta baixa todas as barreiras que existem. Então eu já falei algumas aqui. O EPI é uma barreira? É. O tempo de exposição é uma barreira? É. O plano de manutenção das correias transportadoras? É. O plano de manutenção de apertar parafuso? É. Tudo isso são barreiras. E aí você tem que identificar se elas estão em série ou se elas estão em paralelo. Se você não responder se estão em série, se você pegar somente 2 barreiras, né? O EPI e o tempo de exposição. EPI e tempo de exposição. Se você não entender essa pergunta, eles estão em série ou paralela. Se essa resposta não vier correta, já foi para cucuia a eficácia. Porque você, Wesley, já me falou uma situação que o EPI, junto com o tempo de exposição, se o tempo de exposição diminuir, essas 2 barreiras estão em paralelo, de forma que se uma falhar, a outra protege. É igual circuito elétrico. Se você bota 2 resistências paralelas, né? Se você tem uma corrente por uma via e uma corrente por outra via, se uma resistência queimar, a corrente vai passar pela outra. Pode até com outro valor, mas vai passar por outra via. E aí é a mesma coisa. Então, se você bota um trabalhador com 85 dBA trabalhando 4 horas, essas 2 proteções estão em paralelo. Por quê? Se ele usar mal o protetor auricular, tirar antes do tempo, ele só vai trabalhar 4 horas. Como está em paralelo, né, ele não usou o EPI adequadamente, mas o tempo de exposição protegeu. Agora, quando você bota 8 horas, 85 dBA, Você está no limite. aí você está em série. Qualquer um dos 2 está em série. Exato. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa: está em série ou está em paralelo? Então, Wesley, se chegar uma empresa e for chamada, né, pela Receita Federal, a primeira pergunta que o auditor pode fazer para o engenheiro de segurança, para o técnico de segurança, que for lá defender a empresa, a primeira pergunta que vai ser feita é essa. Pode ser feita. Vem cá, você tem... Até que tem o plano de manutenção, né, que também é uma barreira. Aí vai perguntar, vem cá, essas 2 barreiras aí estão em série em paralelo? Se o cara não souber responder isso, pronto, multa. Não provou que o EPI é eficaz. Aí tem que entender isso. O EPI, seja máscara de proteção, seja auditivo, né? Ele está num ser humano, ele não está numa máquina. E o ser humano está no meio ambiente. Nós não podemos mais falar em eficácia de um EPI. O EPI é uma das barreiras, isso tem que ficar muito claro. É uma das barreiras. E as demais barreiras? Existindo, vem a outra pergunta, elas estão em série entre si ou em paralelo? Wesley, eu dei aula na engenharia de produção, né, de engenharia de manutenção. A gente faz isso com as máquinas, para saber se as máquinas, né, da indústria têm eficácia ou não. Então a gente vai elaborando, né, o estudo baseado nessa situação, né, essas proteções, né, esses funcionamentos, essas eficácias estão em série ou estão em paralelo? Ivan, ainda nesse assunto, limite de tolerância, você acredita? Para EPI? Não. Não acredito. Isso é uma mentira que existe. Vamos ser sinceros, né? E eu, como eu disse para vocês, no Sistema Telebrás, eu trabalhei com pesquisa, com vários pesquisadores.
Esse negócio de limite de tolerância, isso não existe. Até o limite de tolerância, né, o trabalhador está isento de risco. Isso não existe. Isso é uma mentira que existe. Abaixo do limite de tolerância, simplesmente mata menos. E acima do limite de tolerância, mata mais, ou adoece menos, ou adoece mais. Essa é a verdade. E aonde que isso é decidido? Na aposentadoria especial, por exemplo, a gente tem o caso do benzeno, que, pelo menos no manual da Previdência Social do INSS, né, relacionado ao LTCAT, se o trabalhador já tiver exposição ao benzeno, independente do limite de tolerância... Simplesmente porque não existe dose... Se você fizer a avaliação, ainda que dê a mais ou a menos... Ele é qualitativo. É qualitativo. Olha, o que é qualitativo, isso que a gente precisa entender, o que é qualitativo, a ciência não descobriu dose-resposta. Não tem. O que é qualitativo, não tem. Não tem limite de tolerância. Então, como é que você vai neutralizar? Você não tem como garantir que... Você só tem que eliminar. Exato. Só cabe eliminar. É igual ruído. O ruído, Wesley, Sérgio, já foi qualitativo. Sim. O ruído, já há 100 anos atrás, ele era qualitativo. Você tinha exposição. Interessante. Ele era qualitativo. Não existia, a ciência não tinha descoberto qual o limite de tolerância. Agora, ainda assim, essa história de 85 dB a 8 horas, isso aí vai tornar menos surdo, mas vai fazer a pessoa, mesmo abaixo do limite de tolerância, o cara pode ficar surdo, porque cada organismo tem uma capacidade de resposta, né, diferente.